Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Vale. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, o sininho aí, isso ajuda bastante você, ajuda o canal a continuar crescendo e ajuda você também a ser notificado em primeira mão de tudo que acontece em concurso público, seja da Polícia Militar de Minas Gerais, que é esse que você clicou, e seja também num outro concurso. Talvez você está estudando para a Polícia Militar de Minas Gerais e nem sabe que está aberta uma guarda municipal, por exemplo, de Serra, que remuneração R$ 9.614. Então, para você ficar aí atento de tudo que está acontecendo nessa área de concurso, o que você vai fazer? Ative as notificações, isso ajuda bastante você. Deixa aí de seguir as pessoas famosas, saber da vida das pessoas e começa a focar aí no seu futuro. Se você realmente quer ser um concursado público, você tem que deixar aí de entrar em site de fofoca, dessas notícias que não vão te levar a nada e focar nesses canais, nos Instagram, dessas pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer, beleza? Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, isso ajuda bastante a mim, que sou professor, ajuda bastante o canal da Vale e ajuda a você mesmo a conseguir galgar novos voos, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Penal, seja em qualquer área de segurança pública que a Vale aqui tem muitos aprovados ou qualquer outra área que a Vale aqui se propôs a fornecer aula para você, beleza? Então não deixe aí de ativar as notificações. Outra coisa, o curso de questões vai ter para a Polícia Militar de Minas Gerais. Se você quiser adquirir, está aqui embaixo o link. Só clicar e falar com um colaborador aqui ou diretamente na plataforma da Vale. Se quiser estudar com a Vale, quanto mais rápido você chegar, mais chance você tem de ver o edital todo. O assunto que eu vou colocar aqui hoje é um assunto que muita gente me pergunta, se fosse aluno da Vale não perguntaria. Eu recebo no meu Instagram, que é o @magnacis44. Se você não segue, segue o professor lá. Ajuda bastante, porque eu coloco questões, a gente discute, e a questão que você vê no Instagram, você não esquece mais que a gente discute ela. O que você vai fazer? Você vai pegar ali no canal da Vale, se você é aluno da Vale, pega o edital verticalizado. Se você não é, conheça a plataforma da Vale. O edital verticalizado, você vai ter ali os assuntos que a banca está cobrando de cada matéria. Por isso que é importante você ir anotando aquilo que você estudou, para você não se perder, para você não estudar duas vezes a mesma coisa, para você não estudar coisa a mais, para você não deixar de estudar aquilo que deveria estudar. Então é muito importante que você tenha um edital verticalizado. Estou com ele aqui e eu espero que você tenha isso em mente para você não ficar perdendo tempo. O que eu recebi de comentário, não foram um nem dois, são vários comentários sobre o Poder Judiciário. O professor, lá no edital está escrito assim, do Poder Judiciário. Eu tenho que estudar o Poder Judiciário todo? A banca vai cobrar o Poder Judiciário todo? Fiz até uma questão no meu Instagram há pouco tempo, se você não me segue lá, me siga. A dica hoje então é do Poder Judiciário. Professor, você vai falar tudo judiciário? Não, eu vou falar aquilo que está no edital. Só isso já vale seu joinha. Eu vou desmistificar o edital. O que cai do Poder Judiciário para você? Mas eu sei, professor, eu já fiz vários concursos, mas tem gente que não entendeu isso aqui. Está estudando do artigo 92 em diante, está estudando tudo. Então eu vou colocar para você aqui, a gente vai entender isso, como está no edital e como vai ser cobrado isso aqui. Não quero que você erre uma coisa que é fácil, por ter estudado para mais. Do mesmo jeito que para um concurso estudar para menos é inadmissível, estudar para mais, contando aí que a maioria das pessoas tem pouco tempo, estudar para mais também é besteira. Então, o que está escrito no edital? No edital, deixa eu ver, não vai conseguir colocar para você não, mas no edital está escrito o seguinte, do Poder Judiciário. Aí você só vai na seção 7, que é dos tribunais e juízes militares, e a seção 8, que é dos tribunais e juízes dos estados. Depois você vai lá para o título que fala do Exército, das Forças Armadas, então esquece isso. Então o que a gente vai buscar aqui? Precisa estudar, professor, o artigo 92? Não precisa estudar o artigo 92. É seção 7, então você vai lá, estou te ensinando aqui o básico para você não estudar coisa a mais. Graças a Deus não cai isso aqui para você, que é um assunto muito chato, assim, chato que eu digo, porque tem que decorar mesmo. Eu sou daquela linha que eu prefiro que você entenda do que você decore. Decorar aí é para quem tem memória fotográfica. Entender você não esquece nunca mais. Aquilo que você decora, você esquece. Então vamos lá, passando aqui para você a Constituição, porque você vai ter isso na sua mão. Se você baixar a Constituição, ou você consegue essa Constituição até gratuitamente, só que demora, né? Para o seu caso aqui não vale a pena. Você escreve lá para Brasília, para qualquer deputado e pede uma cópia da Constituição e te manda. E aqui, a gente está na seção 4,
Eu estou passando aqui justamente para você ver o tanto de coisas que tem gente que está estudando e não precisa estudar. Está enchendo a cabeça de coisas, ó. Aqui tem a seção 8, então é um pouco acima, ó. Seção 6, então tá aqui, ó. Aqui na formatação aqui, ela ficou um pouco diferente. O certo, aqui, ó. 12 juízes e tribunais militares. Você vai estudar essa seção aqui. Essa seção. Marcou 2 vezes, né? Seção 7. Vai cair na sua prova. Inclusive, 1 ou 2 questões vão ser tiradas daqui, né? Não sou não tenho bola de cristal, mas eu sei o que eu estou falando. Um aluno meu aí sabe, quando eu falo, cai mesmo, ó. Por quê? Porque a gente começa a entender o CRS, como é que ele vem cobrando as questões, hein? Ó, seção 7. Dos tribunais e juízes militares. Então, aquilo que está lá em cima, você não vai estudar nada. Começa aqui. Então, a gente vai entender como funcionam os tribunais e juízes militares e, se der tempo nessa dica, a gente vai falar aí dos tribunais dos estados, quais os estados aí que tem tribunal militar e quais os estados que não tem tribunal militar e onde não tem, como funciona. Então, os órgãos da Justiça Militar são o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Esse Superior Tribunal Militar, que fique bem claro na sua cabeça, ele julga os militares das Forças Armadas. O STM não julga PM nem BM. O STM não julga policial militar nem bombeiro militar. Ele está ali para julgar os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. O professor, vem aqui comigo. Se o STM, você está falando, se o STM não julga, então vamos lá, do Poder Judiciário, a gente está na seção 7. O STM é o órgão máximo, Superior Tribunal Militar. É o órgão máximo da Justiça Militar. Só que ele só vale para as Forças Armadas. Esquece esse negócio de FFA, tá? Não existe isso não. Forças Armadas. Então, e um bombeiro militar, um policial militar que foi julgado, no caso de Minas Gerais, nós temos o TJMG, né? Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, tem estados que não tem. Qual o próximo passo aqui para recorrer? Porque no STM, tirando aqui o STF que está acima de todos aqui, o STM é o último aqui, o Tribunal Superior das Forças Armadas. Quando o militar ou o Estado, ali numa ação contra o militar, seja ele militar da Polícia Militar ou dos Corpos de Bombeiros Militares, seja militares estaduais, quando ele perde ou ele ganha aqui, tem que recorrer superiormente, qual ele recorre? Ele recorre no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ele não vai para o STM. Então, o militar dos estados não é julgado no STM, beleza? Por que é importante você saber isso aqui? Porque antes, a prova no concurso anterior não foi, antes desse concurso anterior, tinha o direito penal militar. O direito penal militar, ele não discutia isso aqui na Constituição, discutia lá no direito penal militar. Como não tem, agora está na Constituição. Então, dentro da Constituição agora você tem que saber isso aqui, está dentro do direito constitucional. Antes você sabia isso aqui, não estava esse artigo 122, estava do artigo 37, já pulava para o 144, agora tem aí o 122, 142, justamente porque não tem justiça militar, não tem direito penal militar na sua prova, beleza? Então vamos entender isso aqui. Ainda falando da formação dos órgãos da justiça militar, tribunais e juízes militares instituídos por lei. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República. Então, ó, composição do STM. Ó, composição também cai, não cai? Cai, ó. Composição do STM. 15 ministros. Todos os tribunais superiores, em vez de juízes, eu chamo de ministro, tá? Vitalícios. Ou seja, eles vão ser ministros sempre. Ele não é um cargo temporário, é um cargo vitalício. Obviamente, quando ele chegar na certa idade, ele vai deixar de ser por idade. Mas não é aquele cargo temporário. Vitalício, ele goza de todas as garantias aí dos outros ministros também. Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade, ele vai gozar normalmente. Como é a composição? 15. Desses 15, eu tenho que saber
quantos são militares e quantos não são militares. A gente vai ver isso aqui, ó. Nomeados pelo presidente da República. Deixa eu passar para você aqui, ó. Quem nomeia? Ó, composição. Deixa eu, ó. Primeira coisa para a gente entender o esquema. Eu gosto de estudar com esquema porque você não esquece e não erra. Deixa eu só pegar uma cor aqui, ó. Nomeados. Não confunda nomeado com indicado, tá? Nomeados pelo presidente. Cuidado para você não confundir nomeado com indicado. Nomeado é aquele que dá o título. Indicado é aquele que diz quem vai ser. Então, os 15 ministros são nomeados pelo presidente da República. Nomeados pelo presidente da República. Cuidado. Porque você vai entender onde que eu estou querendo chegar aqui, para não errar isso aqui mais. Eu estou indo bem devagar nessa aula. Quem me conhece sabe que eu falo muito rápido, para você não errar isso aqui mais. Coloquei uma questão dessa no meu Instagram, muita gente errou. Depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Então, ó, nomeados pelo presidente da República, sabatinados, assim como os presidentes do STF, né? Os ministros do STF, sabatinados pelo Senado Federal. Cuidado, eu já vi banca, não foi o CRS ainda, mas nada óbvio aí deles colocarem, que os ministros do STM são sabatinados no Congresso Nacional. Congresso Nacional é a união aqui, ó, lá em Brasília, né? O Senado é aqui, a Câmara dos Deputados é aqui. A união dos dois forma o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quando eu junto os dois, eu chamo de Congresso Nacional. A sabatina dos ministros, tanto os ministros dos tribunais superiores aí, do STF, do STM, do STJ, é feito pelo Senado Federal e não pelo Congresso Nacional. Tem atribuições do Congresso Nacional que são inerentes ao Congresso Nacional. As atribuições de sabatina, ou seja, de aprovar essa indicação de ministros, não é diferente com os ministros do STM, eu estou falando deles porque é o que está no seu edital, é pelo Senado Federal. Já vi banca trocar Senado para a Câmara dos Deputados, já vi banca trocar Senado para Congresso Nacional. Não confunda isso. É só você lembrar que essa batina de todos os tribunais superiores, de todos os ministros, são feitos no Senado Federal. Agora a gente vai na composição dele. Desses 15, 3 oficiais generais da Marinha. A Constituição sempre vai trazer Marinha, Exército e Aeronáutica nessa ordem. 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Então vamos entender os militares primeiro, depois a gente vai ver desses 5 civis que sobraram, como vai ser. Então a composição, 15 ministros, o STM, que não julga policial militar nem corpo de bombeiro militar, é o órgão superior, é o Tribunal Superior da Justiça Militar, que julga os militares das Forças Armadas. Ele é formado por 15 ministros, o STM. Todos eles são vitalícios, ou seja, só vai entrar um quando sair outro, ou por falecimento ou por tempo aí de idade. Eles são nomeados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal. Desses 15, agora eu vou separar, isso aqui ó, é muito importante você entender. Foco agora 100%. Dá o seu joinha aí e foca aqui, ó. 10 são militares. Militares. Desses militares, eu vou separar aqui uma conta, ó. 3, 4 e 3. Não tem jeito de ser 3, 3, 3, que seriam 9. Então, 3, 3, 3. 3, oficial general. Oficiais generais, né, no plural, da Marinha. 4, oficiais generais do Exército. O Exército é o que tem mais. Obviamente, porque o efetivo é maior, então ele precisa de um julgamento maior. E 3 oficiais generais da Aeronáutica. Beleza? Então aqui ficou 10. Sobrou 5 civis, ó. 5 civis, ou seja, 5 juízes que não são, 5 ministros que não são militares. Por que o STM é composto por militares? Porque é uma justiça muito específica. Como é que vai julgar aí um crime de caserna, um crime militar, se a pessoa não tiver aquela vivência militar? Por isso que existe aí esse colegiado formado por militares e por civis para manter a total imparcialidade, a imparcialidade mais possível, né? Vamos entender o resto, ó. Todos da ativa não pode ser, vou colocar esse adendo aqui também, ó.
da ativa. Já vi banca colocar da ativa e da reserva, não pode. São oficiais generais, o último posto de carreira da ativa. Por que colocou o último posto de carreira? Porque pode ser que mude, né? Essa carreira hoje é o general, pode ser que mude. Já deixou adendo ali, hoje é oficial general. Ó, para você na tela, os civis. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Então, vamos lá. Aqui, ó, os militares, 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica. São nomeados pelo presidente da República. Os civis são escolhidos pelo presidente da República. Olha a diferença. Eles são escolhidos, sabatinados e depois nomeados. Escolhidos pelo presidente da República. O presidente da República escolhe, mas não é um critério aberto. Ele tem algumas nuances que ele tem que observar, alguns requisitos. E a gente vai ver logo depois do parágrafo único aí. Ó. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Ó, primeiro critério, deixa eu só ver se pega aqui. Primeiro critério é da idade. Vou fechar aqui, ó. Primeiro critério é da idade, ó. Idade mais de 35, ou seja, 35 conta, tá? Se ele tiver 35, ele pode. Menos de 70 anos de idade. Ou seja, se ele tiver 69 e algum quebrado. Se ele fez 70, ele não pode ser. Não quer dizer que ele fez 70, ele tem que sair de lá não, tá? Quer dizer que para ser nomeado. Ó, aí desses 5, eu tenho ainda outra divisão que você tem que entender. Isso aqui, ó, mata muita gente na hora da prova. Mata a sua cabeça, não é isso aqui. Depois que eu te explicar isso aqui, você não é isso aqui nunca mais. Eu desafio você a uma questão disso aqui. 3 dentre advogados de notório saber jurídico, eu vou colocar para você aí, ó. Dos 5, então tenho 10 militares, oficiais generais, 3 Marinha, 4 Exército, 3 Aeronáutica, tenho 5 civis. Dos 5 civis, 3 advogados de notório saber jurídico, conduta libada, mais de 10 anos de atividade profissional. 2 por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, vamos lá. Primeiro critério, tem que olhar a idade. Eu olhei a idade, aí eu vou olhar aqui, ó, 3 advogados. E o que se exige do advogado? Notório saber jurídico. Esse notório saber jurídico é bem subjetivo, né? Não tá dando para ler aí, ó. Notório saber jurídico, conduta ilibada. Além, claro, da idade que eu tenho que olhar. Então, o presidente da República pode escolher quem ele bem entender, desde que ele tenha notório saber jurídico. Tem que ser advogado, tá? Alguns lá falam, operadores do direito aqui falam advogados, ó. Dentre advogados de notório saber jurídico, conduta ilibada, com mais de 10 anos de atividade profissional. Ó. Mais de 10 anos de atividade profissional. Entendido isso aqui? Então vamos lá. 15, 10 são militares, 5 são civis. Desses 5, 3 tem que ser advogado. Aí, e se sair? Aí vai lá, aposentou um que era advogado, aí vai escolher outro advogado. Aposentou um que era oficial general do Exército, vai colocar um oficial general do Exército. De forma que essa composição nunca vai mudar. Quando aposentar ou falecer um desses aqui, tem que colocar do mesmo. Então faltou 2, não faltou 10 mais 3, 13. Não são 15, faltou 2. Então eu tenho 2 aqui. Esses 2 também tem que ter o critério de idade, também escolhido pelo presidente da República. Eu vou escolher entre os membros do Ministério Público Militar, o MPM, Ministério Público Militar, e juízes auditores, ou seja, os juízes de primeira instância, lá embaixo, auditores. Quais são os juízes da Justiça Militar? Eu vou escolher de forma paritária, 1 e 1. Aposentou um desse, eu coloco outro desse. Aposentou outro desse, eu coloco outro desse. De forma que eu sempre tenho que escolher de forma alternada. Se o último que saiu, se o último que foi escolhido do Ministério Público, o próximo passa a ser um juiz, de forma paritária. Ó, então tá aí para você na tela. Ó. A composição, 10 e 5.
Esse 5 divide em 3 e 2. 3 advogados, cujo os critérios são 35 e 70 anos de idade, entre 35 e 70. 70 não conta, então tem que ter 69 alguma coisa. 35 conta, ou seja, fez 35 hoje, já está concorrendo aí, se você for amigo do presidente, tiver aí os requisitos necessários. 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Entendido isso aqui? Esses juízes e auditores são civis, né? Eles não são militares. O juiz de primeira instância. Então, eu tenho 10, 5. Esses 5 civis são divididos, são nomeados, escolhidos pelo presidente da República. Para todos esses 5, eu tenho que usar o critério da idade, 35 e 70. Mais 35, menos 70, 70 não conta. Esse critério da idade vale tanto para os advogados quanto para os membros do Ministério Público Militar e os juízes auditores. Deixa eu ver se está pegando aqui. Está pegando. Juízes auditores deu para entender aqui, da Justiça Militar. Então, vamos lá. 3 e 2. A formação é essa. 15, sendo 5, dessa forma aqui. Tem que olhar o critério da idade e também tem que olhar o critério da conduta ilibada sendo advogado. Entendido isso aqui? Vamos agora entender o artigo 124. O artigo 124 dá tempo ainda da nossa dica aqui. O artigo 124 trata da Justiça Militar. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por que não está falando aqui que os militares do Estado não são julgados? Porque está lá no direito penal militar, para você não cair. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. Então, onde que eu vou entender que o militar não é julgado aqui? Lá, quando eu disser da Justiça Militar, do direito penal militar, e não cai para você. Mas você tem que saber que o STM não é o órgão máximo da Justiça Militar, porque pode vir uma questão, mesmo não cobrando direito penal militar, mas cobrando dentro da Constituição alguma hierarquia dos tribunais. E eu não quero que você erre isso, e conhecimento nunca é demais. Vou gravar uma dica aqui dos tribunais e juízes dos estados, mas antes disso, eu quero fazer um adendo para você aqui, ó, desse artigo 125, por que eu estou dizendo aqui, ó. A competência tribunal é aqui, ó. Esse parágrafo terceiro aqui, ó, vem corroborar com o que eu estou dizendo aqui, ó. A lei estadual poderá criar, mediante propósito do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados cujo efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, todo estado tem justiça militar? Sim, mas nem todo estado tem Tribunal de Justiça Militar. Professor, não entendi. Ó, tá falando o seguinte... Todo estado, agora a gente está falando dos militares dos estados, tá? Tá no artigo 125 em diante ali. Está entrando um pouco aqui na seção 8, só para você entender por que os militares dos estados não são julgados no STM. Pode ter uma pergunta aí que te pergunte de forma genérica e você tem que saber. Você não tem que saber o direito penal militar específico, que está lá no Código Penal Militar, que não está no seu edital. Mas isso aqui você tem que saber. Ó, fala o seguinte: os estados poderão criar a Justiça Militar. Criar a Justiça Militar. Todos os estados têm Justiça Militar, tá? Justiça Militar. Tem, professor? Tem. Os que eles não têm é o Tribunal de Justiça Militar. O Justiça Militar de primeiro grau, ou seja, lá embaixo, de primeiro grau. A Justiça Militar de segundo grau, no caso, teria que se desenhar para cima, né? Que fica mais fácil de entender, ó. Primeiro grau, como se fosse um degrau, né? Segundo grau. Onde tiver Tribunal de Justiça Militar, Minas Gerais é um dos 3 estados que tem. TJ, aqui tem o TJMMG, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Esse primeiro grau todos os estados têm, que são os conselhos, os juízes militares, juízes do juízo militar, né? Ou seja, não são militares, são pessoas que fazem concurso em alguns estados, são designados para essa justiça específica. Às vezes não tem um concurso específico, no caso de Minas Gerais tem um concurso específico, mas tem lugar que é um juiz designado. Assim como tem o juiz da vara de família, da vara da infância, o criminal, tem o juiz do juiz militar. E os conselhos de justiça.
que é o juiz como presidente, formado por mais 3 oficiais. Esse é o primeiro grau. Nos estados que tem Tribunal de Justiça Militar, como exemplo de Minas Gerais, o segundo grau é o Tribunal de Justiça Militar. E onde não tem? O segundo grau é formado pelo próprio TJ. Se ele é formado pelo próprio TJ, acima dele é o STJ, não é o STM. E quando tem o TJM, é a mesma coisa. O próximo grau de jurisdição é o STJ, não é o STM. O STM não é o último grau de jurisdição para os militares estaduais. O caminho aqui que um processo envolvendo militar estadual vai seguir é o seguinte: no primeiro grau, o juiz de direito do juiz militar, ou o Conselho de Justiça, vai depender do crime, a gente pode ver ali logo em seguida. Recorreu, tanto a parte do policial ou do bombeiro, recorreu, o segundo grau, nos estados onde não tem TJM, vai ser o TJ normal. Onde tem TJM, que é o caso de Minas Gerais, o TJM julga. Ah, vai ter mais um recurso, não concordou com essa decisão. Eu vou recorrer ao STJ, podendo chegar até o STF, nunca ao STM. Entendido isso aqui? Outra coisa que você tem que saber, é importante você saber, é esse aqui, ó, do artigo 125. É sobre esse efetivo. Cuidado com isso, tá? O Tribunal de Justiça Militar só pode ser criado nos estados em que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Cuidado que tem banco que coloca 20 mil integrantes militares, policiais militares. Cuidado, não confunda 20 mil integrantes policiais militares com 20 mil integrantes militares. Então, beleza. Vamos na tela aqui, ó. Isso aqui é muito importante para você saber. Isso confunde muita gente e tira muita gente do certame. Ó, em alguns locais, 3 estados, tem o TJM. Para que seja criado o TJM, para que seja criado... E quem cria o TJM? Proposta do próprio TJ. O TJ fala assim, vamos criar um TJM aqui, tem tanto processo militar aqui, vamos criar uma instância superior para militar. No caso de Minas Gerais, tem. Para que o TJ possa ter essa proposta, naquele estado específico, tem que ter mais de 20 mil integrantes militares. Mais de 20 mil integrantes militares estaduais. Integrantes militares. Então, o que eu vou te falar aqui, ó? 20 mil integrantes militares estaduais. O que eu conto? Policiais militares e bombeiros militares. Cuidado, porque tem banca que coloca assim, pode ser criado o TJM naquele estado que tenha no mínimo 20 mil policiais militares. Policiais militares não é esse caso que eu conto aqui. Eu tenho que contar os policiais militares e os bombeiros militares. Tem banca que muda integrantes militares para policiais militares. Isso está incorreto. Como a Constituição traz para a gente, tem que somar os efetivos. Quais são os militares estaduais? Policiais militares e os bombeiros militares. Nos estados que a soma das duas forças, aí pessoas na ativa, tá? Não conta pessoas da reserva, não conta militares da reserva. Se essa soma for superior a 20 mil integrantes, aí sim pode ser criado, não quer dizer que é uma regra, pode ser criado o Tribunal de Justiça Militar, que é o segundo grau de jurisdição da Justiça Militar. Então, muito cuidado com isso. São 20 mil integrantes. Isso tira muita gente aí do certame. Aqui no parágrafo 4º, fala sobre a competência para julgar. Eu não vou entrar nesse mérito, a gente vai gravar, porque o 4º e 5º aqui, o 6º, o 7º e o 126, a gente tem bastante coisa para uma dica aqui importante sobre isso. Então, quem julga o quê na Justiça Militar Estadual? Está no artigo 125, no parágrafo 4º. Se você já tiver alguma dúvida, pode ir lá. Se não tiver, espere a nossa próxima dica, que a gente vai falar sobre isso aqui ainda. Entendeu? O que você tem que saber? Você tem que saber que a composição, renovando aí, né, a nossa dica de hoje, composição 15 ministros. 15 ministros sendo 10 militares, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Marinha, 3 oficiais generais da Aeronáutica, 5 civis. Esses 5 civis, 3 são advogados, escolhidos pelo presidente da República. Mais de 35 anos, conduta libada, mais de 10 anos de serviço. 2 é um revezamento do Ministério Público Militar com o juiz do direito militar, que é aquele juiz lá de primeira instância da Justiça Militar
federal. Entendido isso aqui? Lembre-se que todos os 15 ministros são nomeados pelo presidente da República, mas os escolhidos são os civis. O Senado sabatina os 15, mas os 5 civis quem escolhe é o presidente da República. Os generais são indicação, os civis são escolhidos pelo presidente da República. Entendido isso aqui? Chegamos ao final de mais uma dica. Se você ficou na dúvida, me chama aqui no Instagram, @magnassis44. Tenho certeza que eu vou tirar sua dúvida e você não vai ficar com essa questão. Se eu não souber, eu busco onde tem essa resposta. Beleza? Um abraço do professor Magno Assis. Considere se inscrever, ative as notificações e não deixe de conhecer a plataforma da Vale aqui embaixo. Tenho certeza que você vai estudar da forma mais assertiva possível. Um abraço, professor Magno Assis. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula.